Hoje o programa Atualidade da TV Promove do canal universitário vão conversar com a nutricionista e professora da Faculdade Kennedy no curso de nutrição, Ana Carolina Barbosa Duarte. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo. A Ana, ela é graduada em nutrição, pós-graduada em nutrição clínica e mestre em ciências dos alimentos. Ela realiza o atendimento nutricional para prevenção e tratamento da obesidade e possui o canal de culinária saudável no YouTube Saúde no Prato. Ana, conta pra gente, quais os alimentos essenciais para a gente ter uma vida saudável? Nossa, ótima pergunta, porque quando a gente fala de alimentos saudáveis, alimentos que são importantes para a gente ter saúde, a gente pode pensar em várias opções, mas se a gente pudesse resumir quais seriam esses alimentos, a gente pode sempre priorizar alimentos que a gente chama in natura, ou alimentos ao natural. São alimentos que a natureza nos deu, então a gente fala do arroz, do feijão, dos legumes, verduras, frutas, ovos, leite, derivados, são alimentos que a natureza sempre já nos deu. E, ao mesmo tempo, evitar alimentos que a gente chama de alimentos processados e ultraprocessados, que são os embalados, muitas vezes embutidos, ricos em aditivos. Esses alimentos a gente deve evitar porque alimentos que têm muitos aditivos são conhecidos como alimentos fonte de xenobióticos. Xenobióticos são substâncias estranhas ao nosso organismo, estranhas à nossa vida. Então, quando a gente fala de um corante, de um aromatizante, de um acidulante, de um conservante, são substâncias que fazem mal para o nosso organismo. Muitas vezes causam dores de cabeça, irritabilidade, alteração de humor, inchaços, vontade de comer carboidrato, principalmente no final do dia para de noite. Então, são alimentos que o organismo não vê como natural e tenta expulsar essas substâncias. Já os alimentos in natura, como frutas, verduras, legumes, além de nutrir o nosso organismo, eles têm matéria-prima para deixar o nosso organismo funcionando muito bem. São os melhores combustíveis e aí a gente vai ter saúde para a vida toda, investindo nos alimentos in natura, os alimentos naturais, e reduzindo ao máximo o consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Isso que você falou aí sobre o corpo, de certa forma, pedir carboidrato e também açúcar, isso também então tem a ver com a nossa própria má alimentação? Tem tudo a ver. Quando a gente se alimenta de uma certa forma ruim, quando a gente fala dos alimentos ricos em xenobióticos, eles realmente acabam modificando a forma como o organismo vê o alimento. Então, o tempo todo o organismo está trabalhando para expulsar substâncias estranhas. Isso gasta muito da nossa energia, altera a funcionalidade do nosso organismo, porque se a gente pensar que a gente é feito de várias células, cada célula com a sua função precisa de um combustível para funcionar bem. E quando a gente não coloca um combustível bom ou tem muito aditivo na nossa alimentação, essas células não funcionam muito bem. Então altera a sensação de fome, a sensação de saciedade, o nosso humor muda, então tudo muda. Muitas vezes a gente preocupa muito em alimentar bem, e eu acho que tem que preocupar mesmo, mas na medida do possível identificar se tem outros alimentos, que a gente chama de processados e ultraprocessados, que estão muito presentes também. Uma queixa muito comum que eu vejo é quando as pessoas falam assim: Ana, eu não gosto de comer tal alimento, não gosto de comer fruta, não tenho o hábito de tomar água. Ok, mas quando a gente começa a reduzir o consumo de xenobióticos, começa a reduzir o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, fica mais fácil o paladar aceitar alimentos ao natural. Então, tudo realmente vai caminhando para o bem-estar, para o equilíbrio. E para quem não tem o hábito assim, de comer alimentos naturais, comece com algum, né? A gente fala que a gente precisa começar. Por que isso é importante? A gente imagina que vai ter que ter uma alimentação perfeita, maravilhosa para ter saúde. E eu falo que a gente precisa começar. Primeiro comece, depois melhora um hábito e, ao mesmo tempo, um hábito bom, ele chama um outro hábito bom. E a gente tem ouvido muito falar assim que o corpo está inflamado, você está inflamando seu corpo. Por que essas substâncias inflamam, né, os aditivos? Se eu faço o consumo, por exemplo, de um suco artificial, de um suco de pozinho, como ele tem muito corante, aromatizante, acidulante, na hora que chega no meu intestino, que é um órgão de absorção, o organismo fala assim: não te conheço, quem é você? Você não é nutriente, você é uma substância estranha, vai que você é um vírus, uma bactéria, eu vou te combater. E começa a gerar no próprio intestino um processo inflamatório local. E tenta expulsar. Só que às vezes as substâncias, elas conseguem entrar na corrente sanguínea e circulam no nosso corpo e causam inflamações. Então, às vezes a gente tem inflamação diversa, do tipo uma otite, uma amigdalite, uma sinusite,
Não quer dizer que a única causa dessas inflamações é a má alimentação, mas interfere de forma significativa. E o que a gente pode fazer para combater? Reduzir o consumo desses alimentos e priorizar alimentos com ação anti-inflamatória. E aí, naturalmente, a gente vai encontrar essas substâncias nas frutas, verduras. Tem o que a gente chama de famoso suco detox, que eu falo que é um mix de substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias. Então, fazer um suco de couve com abacaxi, gengibre, adicionar uma maçã picada. A gente muitas vezes tem um suco com caldo ali riquíssimo em substâncias com ação anti-inflamatória. Além disso, tem outros alimentos que vão nos proporcionar essas substâncias. As castanhas têm ação anti-inflamatória, castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas, os peixes ricos em ômega 3, o ômega 3 ele é um anti-inflamatório em potencial, a semente de linhaça, a semente de chia também tem ômega 3 na composição, que também é um anti-inflamatório, o azeite de oliva. Então, a gente tem muitas substâncias presentes nesses alimentos que, de uma certa forma, não é muito difícil encaixar na alimentação. Por exemplo, se eu faço o consumo de uma salada básica de alface e tomate todos os dias, ali eu tenho substâncias que vão reduzir o processo inflamatório. Se eu faço o consumo de pelo menos uma fruta por dia, também tem substâncias que vão reduzir o processo inflamatório. Então, ao mesmo tempo que a gente vai trabalhar com alimentos anti-inflamatórios, reduzir, dentro do possível, alimentos com ação inflamatória. Isso não significa que a gente vai viver só dessa forma, mas pelo menos 90% da alimentação, a gente procurar ter esse equilíbrio. Falo que a alimentação perfeita, ela só existe no nosso imaginário, que é o mundo ideal. No mundo real, a gente vai ter coisas que são super saborosas, que não são saudáveis, mas que podem fazer parte da nossa vida. Sim. O trigo, ele também atualmente ele é um alimento inflamatório? É uma dúvida muito comum também a questão do trigo. Por que ele acaba sendo um fator inflamatório? O trigo em si ele não é ruim, ele não é inflamatório naturalmente. Então, quando a gente pega o trigo de quibe, por exemplo, para fazer um quibe assado, para fazer uma tortinha de quibe, né, com trigo, ali eu tenho uma estrutura, tenho glúten naturalmente presente no trigo, mas eu tenho ali uma estrutura, uma complexidade no alimento que tem substâncias anti-inflamatórias, tem fibra, vitaminas do complexo B. É uma complexidade riquíssima de um alimento. Só que o que a gente faz? A gente pega o trigo, refina, só sobra o amido e o glúten. E aí, quando eu tenho uma alimentação que é basicamente farinha, por exemplo, aquelas pessoas que passam o dia a pão, bolo, biscoito, café. No outro dia a mesma coisa, pão, bolo, biscoito, café. Então, acaba que eu não tenho mais nenhuma outra substância para conseguir equilibrar, organizar esses alimentos no organismo. Então, passa a ser ruim. Mas, naturalmente, essa substância, no caso o glúten e o próprio trigo, não é ruim, é até benéfico. Só que se eu vou consumir refinado, eu tenho que equilibrar com outras fibras. Por exemplo, vou fazer um sanduíche de pão de sal ou de pão integral, que vai ter o trigo. Nesse sanduíche, eu preciso colocar pelo menos algum vegetal. Então, alface, um tomate que é básico, ou uma cenourinha ralada, da forma que as pessoas preferirem. E colocar alguma proteína no recheio, um peito de frango desfiado ou um atum ralado. É um ovo, né, Ana? Um ovo mexido. Então, você consegue ali fazer um alimento completo e aquele glúten ou aquele trigo que está no pãozinho não vai ser ruim. O trigo ele só vai ser ruim realmente para as pessoas que têm alergia ao glúten, que são os pacientes celíacos. Tirando essa situação, o glúten em si, o trigo em si, ele não é um problema. O problema é quando a gente só come refinado. Os biscoitos são ricos em trigo e, infelizmente, as pessoas muitas vezes trocam lanches saudáveis por biscoito. Sim. E não é que a gente não possa comer um biscoito, mas no dia a dia, priorizar alimentos que vão nutrir o organismo e esses que não vão nutrir, enfim, que vai ser realmente só uma fonte de amido, evitar. Uma dúvida que eu tenho, se a pessoa tem uma boa alimentação, se ela come carboidrato, proteínas, vitaminas, sais minerais, mesmo assim ela precisa complementar com esses suplementos, essas vitaminas C, vitamina D, ou a gente consegue basicamente tudo só com uma boa alimentação? A gente consegue tudo com a boa alimentação. Não precisa suplementar nada. Se você tiver... Tudo ok. Nesse sentido, a gente só vai suplementar quando tiver uma demanda especial. Então, vou imaginar que eu seja uma pessoa que, por algum motivo, eu não vou comer determinado alimento. No caso, um paciente vegano ou vegetariano. Sim. Então, o que falta na alimentação, muitas vezes a gente vai usar o suplemento para complementar
aquilo que falta. Então, o suplemento ele serve para isso. Quando a pessoa não quer, não pode, por algum motivo ela não vai comer o que ela precisa, aí a gente suplementa. Mas a pessoa que come de tudo, raramente vai precisar de uma suplementação. Em alguns momentos da vida, a gente pode realmente precisar de um extra de nutriente. Por exemplo, a gente vê no paciente idoso, muitas vezes, uma dificuldade de consumir o que ele precisa, de consumir, por exemplo, uma fruta. Muito cálcio. Muito né? cálcio, leite. Muitas vezes o leite já passa a ser um problema, porque já não está digerindo muito bem o leite. Então, a gente precisa de compor uma dieta que muitas vezes vai precisar de uma suplementação, mas são casos específicos e sempre com uma orientação especializada. O que eu vejo a suplementação é que existe realmente uma propaganda muito forte de nos convencer que a gente precisa e que se a gente não usar... E que tal o nível de vitamina D tem muito mais efeitos positivos do que aquele nível normal que está lá no parâmetro do exame de sangue, né? A gente escuta muito isso, assim, vitamina D é a do sol, não é? Isso. E às vezes você não está tomando sol suficiente, você precisa suplementar, mas você já está dentro da faixa normal ali, e você ainda vê pesquisadores falando, nem sei se são pesquisadores, pessoas falando que o ideal é que a vitamina D esteja acima, sei lá, de 500. Então a gente fica um pouco perdido, né, com tanta informação, às vezes até divergentes, né? Sim. Mas essa questão, então, é bom a gente ficar sabendo, se a alimentação estiver ok, se os exames de sangue estiverem ok, que a gente não precisa ficar tomando suplementos e vitaminas. Isso, a gente só vai suplementar quando realmente precisar. Eu falo que hoje não tem nenhum suplemento que supere a ação de um alimento. Vamos imaginar... Mesmo esses alimentos nossos, que a gente sabe que às vezes são tão... com agrotóxico, né, Ana? Mesmo assim. Mesmo assim. Mesmo assim, ainda vale a pena investir no alimento. Por exemplo, vamos imaginar a vitamina C. A vitamina C a gente pode consumir de forma no suplemento, um comprimido de vitamina C. Ok. Mas se eu for consumir uma fruta, eu vou ter a mesma vitamina C e uma complexidade de outros nutrientes. Vou ter carotenoides, vou ter substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias, tem as fibras, que vai ajudar a prevenir diabetes tipo 2, hipertensão. Então, tem muito mais benefícios quando eu como um alimento na íntegra do que quando eu pego só aquele nutriente. Sei. Mas em algum momento, em alguma situação, pode ser que a gente precise, então para isso que o suplemento existe. Que bom que tem. Se precisar, a gente pode utilizar, mas geralmente não há necessidade. Mas a gente tem que ficar muito atento a isso. As informações em relação à alimentação e à suplementação nem sempre têm evidência científica. Pois é. E aí, assim, às vezes tem um artigo publicado, ok, mas um artigo não significa que existe uma evidência ali. Tem que ver como é que a pesquisa foi feita, porque pode ter tido alguns vieses. Então, não acreditar na primeira informação. E sempre procure o seu profissional de saúde para te orientar. Sim. Outra dúvida é o seguinte, Ana, que eu acho que eu tenho e várias pessoas têm. Para a pessoa emagrecer, se ela fizer apenas uma dieta, porque na verdade para a gente emagrecer a gente tem que gastar mais do que a gente consome, não é? A gente tem que ter déficit calórico. Só que se a pessoa não quer fazer atividade física, mesmo sabendo de todos os benefícios da atividade física, só com uma dieta lá, sabendo tantas calorias que ela deve gastar para o corpo depois fazer, busca, se for o caso, de reserva de gordura, você me corrige que eu sou uma leiga, mas eu sou uma leiga que gosta de ler. É suficiente para ela conseguir emagrecer só com uma dieta? Sem atividade física? É super possível emagrecer sem atividade física. A atividade física vai ser uma ótima aliada para aumentar o gasto energético e manter a massa muscular fortalecida. Mas vamos imaginar que na ausência da atividade física, o que a gente vai fazer? A gente pode sim conseguir redução do peso, queimar a gordura corporal somente com a alimentação. A alimentação vai ter um potencial muito grande Mesmo gordura da circunferência abdominal, essa é mais difícil? É a mais difícil, mas a gente consegue resultados também só com a alimentação. A questão é que eu tenho que formar um hábito. Então, veja só, quando a gente fala de alimentos que fazem ganho de peso, geralmente são alimentos hipercalóricos, processados, ultraprocessados, e aí eu tenho que trabalhar na minha alimentação diariamente, reduzir o consumo desses alimentos e priorizar aqueles que favorecem o emagrecimento. Então, o famoso arroz com feijão, infelizmente eu vejo muitas pessoas ainda tirando arroz com feijão e às vezes com até um orgulho falando que almoçou uma carne magra e uma salada. Não sustenta. Além de não sustentar e dar vontade de comer doce, carboidrato ao longo da tarde, eu não consigo uma queima de gordura naquele momento. Eu posso até perder peso, mas o mais importante do emagrecimento é uma perda de peso associada à queima de gordura. Entendi. Se eu simplesmente reduzir a minha alimentação sem mudar a qualidade dela, eu posso até perder peso, mas eu perco massa muscular.
para eu perder peso queimando gordura, tem que fazer o déficit calórico, mas a qualidade da alimentação tem que ser muito boa. Em que sentido? Frutas e verduras todos os dias, o famoso arroz com feijão, para quem não gosta de arroz com feijão, tem as substituições, mas eu preciso contemplar um cereal, uma leguminosa, que no caso é o feijão, a carne, que pode ser uma carne de boi, de porco, de frango, ou omelete, ovos cozidos, e a salada. A gente tem que fazer esse prato quantas vezes forem necessárias até formar um hábito e aí a gente começa a ver resultado. Só que quando é só alimentação sem atividade física, o processo ele é mais longo. Sei. E nesse processo ser longo, as pessoas não querem muitas vezes aguardar para ver resultado, porque realmente demora. E às vezes a gente faz um esforço muito grande para o resultado ser pequeno. E realmente perto do que a gente precisa fazer, até a gente ver o peso reduzindo, a circunferência abdominal reduzindo, pode ser que seja desmotivador. E eu falo que a gente vive hoje numa sociedade da urgência. A gente quer tudo muito rápido. Só que o corpo da gente ele precisa de um tempo para se adaptar. Não adianta fazer uma restrição muito grande, do tipo, ou então comer muito e compensar depois, porque não funciona bem matematicamente. Sei. E sobre essa dieta cetogênica, o que você acha dela, Ana? Ela tem benefícios em alguns casos bem específicos de saúde, Sei. mas quando o assunto é emagrecimento, eu não recomendo, não é uma prática que eu recomendo, porque traz prejuízos à saúde. Quando a gente fala da dieta cetogênica, bioquimicamente a gente começa a produzir o que a gente chama de corpos cetônicos no nosso organismo. Essa cetose, ela tem uma certa toxicidade para o cérebro. Então isso não faz bem, embora seja um método mais rápido para emagrecer. E o mais importante, depois que eu chegar no meu peso ideal, como é que eu vou manter? Vou manter nessa mesma dieta? Então tem que pensar em algo que seja sustentável e a longo prazo. A longo prazo. Tem que ser um plano alimentar que eu siga assim, se eu fizer desse jeito pro resto da vida, vai estar tudo bem. Eu vou ficar feliz com a minha alimentação e com o meu corpo, né? Isso. Mas a gente tem visto também falar muito sobre essa questão assim, para a gente se manter autônomo depois de idoso, 70, 80 anos, que é importante a gente fazer musculação, não é isso? Isso, é muito importante. Por quê, Ana? Porque com o passar do tempo, a gente vai realmente tendo uma perda de massa muscular. A gente chama esse processo de sarcopenia. Sim. É uma perda de massa muscular natural do organismo, é um processo fisiológico, a gente vai ter perda de massa muscular, só que essa perda de massa, ela implica da gente perder a nossa autonomia das coisas do dia a dia. Então, se hoje a gente come sem ajuda, nós vamos precisar futuramente de alguém para nos ajudar. Pentear o cabelo, tomar um banho. Então, se eu quero me manter bem por muito tempo, eu tenho que tentar reduzir a velocidade dessa perda de massa magra. Então, fabricar um pouco de massa magra e tentar preservar ao máximo. Aí eu consigo fazer isso através da musculação. A musculação realmente é uma atividade física que vai preservar boa parte da massa muscular. E aí esse processo de sarcopenia, esse envelhecimento normal do nosso organismo, ele vai demorar um pouco mais para acontecer. Então, apesar de ser fisiológico, a gente consegue reduzir a velocidade com que esse processo vai acontecer. E isso é interessante porque a gente vê as pessoas que fazem exercício físico serem muito mais ativas, fortes. Autônomas, né? Exato. E felizes, né? Porque a atividade física também não libera serotonina e dopamina, que são os hormônios. Hormônios do bem-estar. E outra questão também que a gente tem visto ultimamente, Ana, é sobre a importância do intestino, né? Nessa questão do bem-estar mesmo, né? E a gente achava que as questões estavam basicamente no cérebro e não, as pesquisas mostram também que a gente tem muitos neurônios no intestino, é isso? É isso mesmo, a gente tem muitos neurônios. Então a saúde intestinal ela tem uma relação muito forte com a saúde do corpo inteiro, inclusive com a nossa saúde mental e emocional. Tem um termo que é muito curioso, quando a gente tem intestino preso, né, que a gente não fica bem, né, o humor não fica bem, a gente fala que a pessoa está enfesada. Exatamente. Porque realmente assim, ela está num momento assim que nada tá bom e enquanto o intestino não funciona, a gente não consegue fazer o funcionamento normal, a pessoa não fica bem. Então, cuidar da saúde intestinal é uma coisa que a gente precisa falar mesmo, às vezes as pessoas têm vergonha, receio de falar. Tem que falar, tem que se informar e olha, ficar com o intestino muito solto ou muito preso, isso não é normal. Tem que procurar um médico, às vezes até para fazer uma colonoscopia, né? Isso. A gente tem visto aí um aumento grande no número de câncer de intestino na população, né, Ana? Infelizmente, então, é verdade. Quando tem essas
queixas assim comuns, recorrentes, é bom procurar um médico, né? Exato. A questão da constipação intestinal, principalmente nas mulheres, que é uma situação bastante frequente, teve um dado publicado, se não me engano, em 2015 ou 2016, que de cada 3 mulheres brasileiras, 2 tinham algum problema de intestino. E quando esse problema é a constipação, então, imagine, a gente tem substâncias que deveriam ser eliminadas, não são eliminadas. Só que o intestino ele é um órgão de absorção. Se não vai ser eliminado, aquelas substâncias voltam. E muitas vezes a gente vai fazer a excreção de hormônios, a grande excreção de hormônios é via fecal. E esses hormônios voltam, então aumenta muito as chances de diversos tipos de câncer, o organismo não funciona bem e aí também gera um processo inflamatório, que a gente falou lá no início da nossa entrevista. Precisa reduzir o processo inflamatório, então um ponto importante é fazer o intestino funcionar. Substâncias que deveriam ser eliminadas, realmente têm que ser eliminadas, não podem retornar para a corrente sanguínea. E aí é muita fibra, água, atividade física, né, que a gente lê que faz bem. Isso. O funcionamento do intestino. E sobre a questão estética também, Ana, alimentos que fazem bem para a pele, para o cabelo, quais que você gosta, assim, que você acha, assim, porque a gente escuta falar também, existem alimentos termogênicos? Existem, né? Mas não ao ponto desses alimentos queimarem gordura, né, Ana? Então, poderiam queimar, eu acharia ótimo, mas eles não queimam. Vamos comer uma pimenta? Vou ficar com 1 quilo de gordura a menos, não tem jeito, né? Pois é, acontece realmente uma ação termogênica de certos alimentos, como pimenta, canela, gengibre, só que essa ação termogênica não chega a fazer um efeito real no nosso organismo. Então, vai aumentar o gasto energético, mas não representa uma perda de peso. Mas é interessante porque dá sabor, a comida fica mais gostosa com esses alimentos. Agora, em relação à estética, a gente pode investir em vários alimentos, principalmente alimentos ricos em carotenoides. Então, frutas, verduras, no geral, são ricos em carotenoides. Carotenoide é uma substância precursora da vitamina A. A vitamina A ela é boa para o cabelo, ela é boa para a pele, inclusive ajuda a evitar o envelhecimento da pele. E aí, além disso, investir também nos alimentos ricos em vitamina C. A vitamina C também tem um papel antioxidante, vai combater radicais livres e a gente consegue unir, então, beta-caroteno com vitamina C nos alimentos, ter esse resultado interessante para a saúde da pele, do cabelo, das unhas. E quando a gente fala de saúde e estética, a gente tem que lembrar, assim, de todo esse contexto, comer bem nos faz bem. E aí, voltando à questão da saúde intestinal, se o intestino está bem, a pele também fica bem. Por quê? As substâncias que inflamam, que são reabsorvidas pelo nosso organismo, muitas vezes provocam a acne, geralmente na região de testa, nariz, queixo. Então, reflete um processo inflamatório que pode ser prevenido com o tratamento da saúde intestinal, com o tratamento, por exemplo, da constipação intestinal. Então, o intestino funcionando bem, a gente vai ter beleza da pele. E esses alimentos, como frutas, verduras, parece clichê que a gente fala tanto desses alimentos, Sim. Mas parece que não são bons para tudo. Para praticamente tudo. Igual a couve. Outro dia eu estava lendo e falei assim, gente, couve tem que comer todo dia. Como é bom couve, né? É excelente. A couve, inclusive, ela é rica em algumas substâncias que reduzem, em certo grau, os nossos níveis de ansiedade. Então, é um alimento para a gente ter no dia a dia. São alimentos realmente protetores. E o grande problema quando a gente fala de alimentação é que esses alimentos eles passaram a ser deixados de lado e trocados pelos industrializados. Então, quando a gente começa a resgatar isso novamente, comer comida, deixar o processado do processado para eventualidades, assim, não é deixar de comer, mas comer da menor quantidade que puder. Ana, então se você pudesse assim, dar uma dica para as pessoas cuidarem, isso que você falou assim, de criar um hábito, né? Isso que você falou é muito importante, porque a gente fica buscando, igual a gente estava conversando antes, o perfeito, o ideal, isso a gente difícil ter, né? Então a gente precisa começar de alguma maneira, né? Como que você nos aconselharia assim para a gente começar a mudar o hábito, a incluir uma atividade física? O que você acha que funciona assim, que você tem visto lá no seu consultório? Olha, o que mais funciona é você começar pelo que for possível. Então, às vezes a gente vê assim, vou começar a fazer academia, vou começar 5 vezes por semana. Começa 2, faz 30 minutos, depois aumenta esse tempo. Vou começar a comer 3 frutas por dia, começa com uma, ideal 2 a 3, mas no mínimo uma fruta. Então, sempre começar para um hábito chamar o outro. Por qual hábito começar? Pelo que for mais fácil, aquele que for realmente possível e, principalmente, algo que você goste de fazer. Porque às vezes as pessoas imaginam que a alimentação saudável tem que ser ruim, que reeducação alimentar tem que ser algo doloroso. Não precisa e nem deve ser assim. Então, eu não gosto de salada, mas tudo bem, um tomate
eu dou conta de comer. Começa pelo tomate. Ah, mas assim, fruta eu só gosto se for banana. Tudo bem, vai com banana. Ah, mas se eu repetir tem problema? Não tem problema, o importante é começar. E depois o paladar vai pedindo outros alimentos saudáveis também. A questão, se a gente puder evitar alimentos processados, ultraprocessados, né, voltando a essas questões, eles são realmente atrapalhadores do nosso paladar e atrapalhadores da nossa saúde. Então, comece com um hábito, reduza um alimento processado, ou aumente o consumo de água, ou passe a consumir uma fruta por dia, qualquer hábito. Tudo realmente caminha para um hábito de vida saudável. Não adianta a gente começar tudo de uma vez, mas quando a gente começa, a gente vê resultado e assim a gente consegue melhorar outros hábitos de vida e realmente vira um estilo de vida que a gente fica bem mais protegido contra as doenças. Beleza, Ana, muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei a aula aqui, aprendi bastante, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o programa sobre nutrição e hábitos saudáveis com a nutricionista Ana Duarte. Até a próxima.